That is why I continuously talk to the people in Spanish so they will know what is actually happening in our world now. E é por isso que eu falo muito com as pessoas em espanhol, para que eles saibam o que está acontecendo no mundo agora. How are these people are using us for their political tools and for their propaganda and votes in the United States? Como essas pessoas estão nos usando para política e para propaganda como ferramentas para empurrar as pautas que eles querem nos Estados Unidos. They are using populism for their political propaganda and they're using us as Latinos for their political gain. Eles estão usando o populismo na propaganda e estão usando nós, os latinos, para o ganho político deles. But, that is the risk that I have to take. And for Mas me, isso é um risco que eu corro. I was almost killed in Guatemala by the MS gang, Eu quase morri na Guatemala por uma gangue, but I survived that. And as I survived that, I have been consistently going through dangers all the time. mas eu sobrevivi a isso e desde que eu sobrevivi eu tenho constantemente indo para o perigo o tempo todo. I believe that is my job, and God put me here to do that. Eu acredito que esse é o meu trabalho e Deus me colocou aqui para fazer isso. Amém. Amen. 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 Eu vou passar a palavra para o Caivano, para ele direcionar alguma pergunta para o Oscar. Obrigado, Paulo. Eu vou fazer a pergunta assim, eu queria só contextualizar um pouco antes, até respondendo a tua própria colocação, e aí eu vou dirigir a pergunta a ambos, né? Ao Oscar e a Lili, porque estão vivendo lá. Essa questão de tráfico de partes do corpo, né? Vou tomar cuidado com as palavras, justamente... Caivano. Vou traduzindo. Talvez em partes? Em partes, Em partes. Porque quando... No começo a gente estava fazendo pedaços maiores, né? Só que aí, às vezes, perde um pouco o sentido do que a pessoa quer falar e eu quero fazer uma tradução fidedigna. Só que quando fala muita coisa de uma vez eu não consigo. Então, vamos por partes, né? Não, pode perfeito. falar. Então, eu só vou tomar cuidado com as palavras por conta da plataforma, né? O canal já teve um probleminha, então essa questão é muito problemática. Paulo, só para você entender, esse tipo de negócio, e eu vou dar o exemplo da China. That type of business, and I'm going to give an example of China. Falun Gong. Falun Gong era uma espécie de forma de bem-estar, uma espécie de pensamento para o bem-estar das pessoas. Falun Gong was a type of well-being for the well-being of people. E foi transformado em seita pelo governo. A partir daí, os praticantes foram presos e tiveram essas partes do corpo vendidas num negócio de bilhões de dólares, oficial da China. And it turned into like a type of religious cult, a type of cult by the government. Then the government prohibit, and as a form of punishment, they started taking organs, parts of people's bodies, and sell it. Existe documentário disponível na Netflix para quem quiser pesquisar sobre isso. There is a documentary available on Netflix for whoever wishes to research about that. It's way bigger than this. Thank you. Finalizar a contextualização, Lili. A questão da ONU. Também existe filme que já falava disso há mais de 10 anos. Acho que é com a Charlize Theron e o Chris Evans, na África, onde a ONU protegia traficantes. Inside of the same context, of organs, and we're trying to watch all the words that we use because we don't want the channel to be. Yesterday they got a strike on YouTube because of certain words, but when you sell out the business of human parts, but the context is that there is also a movie about the UN with Charlize Theron and Chris Evans, I think. In Africa, where the UN protects the thugs, the traffickers.
Pode falar, Caivano. E, para finalizar essa contextualização, recentemente, na ONU, And ou melhor, recently, foi descoberto que pessoas da ONU ajudaram os agentes do Hamas, os terroristas do Hamas, e foram demitidos. in the UN, we found out that some people in the UN helped the terrorists of Hamas and they got fired. Pode falar. A pergunta para vocês dois é: ele está com a popularidade baixa, né? Me refiro a Biden, The a mais question is, baixa da história. Biden has a very low popularity, the lowest in history. Ele ainda está trabalhando com o problema do filho, Hunter Biden, He still have the problem with his son, Hunter. e ele está enfrentando um processo de impeachment aí, né, pelo Congresso americano. Até que ponto And the American Congress wants to impeach him. So he has also that problem. So to what point? Até que ponto isso não é ou pode ser uma smokescreen, Lili e Oscar, para ele evitar um processo e talvez pensar em não existir eleição nos Estados Unidos em face da existência de uma guerra civil? Você pode repetir essa última parte, por favor? Até que ponto isso é fato ou To what pode point that's ser... a fact or... Pode ser uma smokescreen, uma cortina de fumaça, para ele se proteger e não haver eleições nos Estados Unidos em virtude de uma guerra civil, ou seja, ele estar provocando isso. Or could it be like a type of distraction or smoke screen to that he can defend himself and take a, push like a little civil war agenda so he can protect himself? Do you consider that possibility? Go ahead, Oscar. Well, we actually know that the United States has infiltrated with leftist communists inside of Congress and the Senate. Nós sabemos que os Estados Unidos têm vários comunistas infiltrados dentro do Senado e do Congresso. They already know what the reality of what the Biden administration is doing and what they are portraying in the next 4 years if they come again to office. Eles já sabem o que a administração do Biden está fazendo e eles estão aceitando e planejando para os próximos 4 anos, caso eles continuem no poder. They hide a lot of the situations which are happening to the United States. Eles escondem muitas das situações que estão de verdade acontecendo com essa questão da imigração dos Estados Unidos da América. Let's just say something out of an example. They have spent more billions of dollars on immigration than in Ukraine. Por exemplo, eles gastaram muito mais bilhões e bilhões de dólares em imigração do que na Ucrânia, na guerra. So they are attacking right now the candidate that is the opposition on the Republican Party, Donald Trump, so they can take away the heat of what is happening towards them and other cases that they're happening towards them. Então, eles estão atacando, na verdade, Donald Trump para tirar deles, das costas deles, o calor disso tudo que eles estão fazendo e, na verdade, usando isso como uma cortina de fumaça. Então, os ataques ao Trump são uma forma de distração da população. There are more people that they are far more complicit of what is happening to the United States than only Hunter. Can you repeat that, please? Just to see if I understood what you said. There are more people that they are guilty far away from Hunter. Tem muito mais pessoas culpadas por essa questão do Hunter e da Ucrânia e dos escândalos do que ele, muito mais gente.